Olá, muito boa tarde. Como é habitual, em cada quarta-feira a Eclésia olha a assistência religiosa nas unidades de saúde. Voltamos a contar com a presença entre nós do Padre Fernando Sampaio e também de Fernando Oliveira, com quem, dentro de instantes, iremos conversar sobre os direitos espirituais do doente. Para já, os temas da atualidade religiosa. No Dia Mundial da Paz, o Papa recordou as modernas formas de escravatura e lembrou o trabalho desenvolvido pelas organizações e congregações religiosas. Francisco quer os homens irmãos e não escravos uns dos outros. É este o sentido da sua mensagem para o primeiro dia do ano, o Dia Mundial da Paz. Non più schiavi ma fratelli, ecco il messaggio di questa giornata, perché le guerre ci fa schiavi sempre. Un messaggio che ci coinvolge tutti. Tutti siamo chiamati a combattere ogni forma di schiavitù e a costruire fraternità. Na mensagem que tinha divulgado, o Papa identifica a pobreza, as migrações forçadas e a exploração sexual como formas modernas de escravatura e realçou o esforço de algumas congregações religiosas que se organizam no combate a estas situações. A nossa missão é, sobretudo, sensibilizar, formar, prevenir e também contactar com a realidade, porque senão ficamos na teoria. Portanto, é uma comissão que está a crescer e que o nosso desafio é esta partilha de experiências, de realidades, de criar uma filosofia comum, de criar entre nós esta inquietação e esta busca de caminhos, de ações, de concretizar e de, sobretudo, criar esta consciência crítica na sociedade, na Igreja e nas congregações religiosas. Francisco destaca na sua mensagem que a globalização da indiferença deve ser contrariada com a ação de cada um, que se deve tornar artífice de uma globalização da solidariedade e da fraternidade. Este tema vai ser desenvolvido no programa 70x7, no próximo domingo, aqui na RTP2. Está concluído o inventário do património artístico da Arquidiocese de Évora. Algumas peças integram a exposição tão alto quanto os olhos alcançam, que pode ser vista na cidade de Évora. O Fórum da Fundação Eugênio de Almeida em Évora acolhe até ao dia 15 de março a exposição Tão Alto Quanto os Olhos Alcançam. Uma leitura do bem e do mal, a questão da morte e da transcendência que aqui se cruza entre a arte sacra e a arte contemporânea. Esta iniciativa culmina também 10 anos de trabalho de inventariação do património artístico da Arquidiocese de Évora. Dele fazem parte algumas das peças em exibição, o caso destas pietás oriundas de Hervedal e de Alcácer do Sal. São algumas das boas pietás que nós temos no inventário da Arquidiocese, porque em quase todos os sítios há geralmente uma pietá. Há muitas que são de roca, estas na verdade uma é de madeira e a outra é de pedra. Qualquer uma destas duas exprime na verdade bem não só a compunção e o amor de mãe perante um filho que morre e que ali está decaído, duro, e em duas posições interessantes e iconograficamente muito diferentes. Uma sentado no chão, repousando a cabeça na perna da mãe. A outra totalmente sobre o colo da mãe. Numa entrega, o próprio Cristo está numa posição morto, portanto pálido, ao passo que a Virgem, há algumas pietás, a Virgem às vezes está num olhar um pouco ausente. Aqui não, está geralmente virada para o Cristo, e nota-se pela própria expressão, que são muito bonitas as expressões da Virgem, a compunção que ela mantém perante o filho morto. A par das peças contemporâneas, encontramos a Senhora da Boa Morte, pertencente ao Santuário de Nossa Senhora da Conceição, em Vila Viçosa. Há uma descrição muito interessante, feita pelo padre Espanca, que foi de Vila Viçosa, em que ele fala
da procissão, narra a procissão com a Senhora da Boa Morte. Aliás, esta barca em que ela se encontra, que tem o sol e a lua, os símbolos, emblemas dedicados à Nossa Senhora, tem ainda o aspecto do andor, tem ainda as varas de transportar. Além disso, é toda ela de extrema beleza, não só pela qualidade da imagem em si, mas pela riqueza do estofo que tem, e por toda esta panóplia de anjos à volta, com umas bandeirinhas com os respectivos dísticos, como algumas das princípios das antífonas dedicavam a Nossa Senhora. E à frente vai o Arcanjo São Miguel. Ela agora foi restaurada e está de maneira impecável e é das peças mais bonitas que se podem apreciar no conjunto do inventário da Arquidiocese. O trabalho de inventariação patrimonial da Arquidiocese começou em 2002. Era na altura arcebispo Dom Maurílio de Gouveia. A Fundação Eugênio de Almeida assumiu a responsabilidade pelos recursos humanos do projeto e especialistas em História e Património levaram por diante este trabalho. Os 24 concelhos da Arquidiocese foram todos vistos. Claro que há alguns concelhos que pertencem metade à Arquidiocese, metade à outra diocese, mas de qualquer forma foi tudo visto. Umas dezenas muito largas de igrejas e o trabalho de campo praticamente está acabado. Há um caso ou dois aqui mesmo em Évora que terá ainda que ser visto, mas são coisas pontuais. Então o trabalho de campo está praticamente acabado. Claro que o trabalho de inventariação e de revisão da base de dados foi tudo colocado em base de dados. O trabalho de revisão dessa base de dados implica mais um certo esforço. E a inventariação, como dizem os próprios documentos pontifícios, é uma coisa que não acaba. É necessário sempre continuar até conseguir não a inventariação pura e dura, mas a catalogação, ou seja, fazer um esforço de percepção de cada peça, do estudo delas, para se ter consciência, na verdade, do que existe. Nesta exposição estão algumas das peças deste inventário. O caso desta representação de uma cena lendária, o encontro entre São Joaquim e Santa Ana. É uma cena muito utilizada, sobretudo na pintura, fazendo parte, às vezes, dos ciclos da vida da Virgem. Todavia, na escultura não é muito frequente, é bastante rara. É por isso que esta peça tem um valor especial, não só pela simplicidade e pela beleza da ação que este abraço entre Santa Ana e São Joaquim. É uma peça em madeira, era toda ela dourada e estofada. Infelizmente, ao longo dos séculos, sobretudo, perdeu muita desta parte do estofo, e geralmente isso acontece quando está em sítios muito úmidos, como talvez fosse o caso. Foi toda ela fixa, toda esta pintura foi fixa, de modo que ela agora está estável. Esperemos que possa continuar a ficar em sítio mais ou menos seco e que permita que ela possa ser sempre apreciada. O trabalho de inventariação não partiu do zero, existia já um inventário mais rudimentar, levado a cabo em tempos por Túlio Espanca. Mas apesar disso, fomos encontrar muito mais coisas que ele não tinha tido conhecimento na altura, sobretudo a nível da joalharia e da orivesaria, porque há muitas coisas que estavam guardadas ou em cofres ou em outros sítios e, portanto, ele não teve a oportunidade de ver. Ficamos com uma certeza da grande dimensão do património da Arquidiocese e eu costumo dizer que, apesar das inúmeras peças que na altura da República foram apropriadas pelo Estado e que estão pelos museus, a riqueza patrimonial da Diocese é muito grande. Um Cristo articulado da Igreja de São Francisco de Estremoz é outra das peças que aqui pode ser vista e que integra o inventário artístico da Arquidiocese. Em virtude de ele ser uma imagem articulada, permitia toda uma encenação feita por ocasião da Paixão, no final da Semana Santa, que permitia uma colocação de Cristo na cruz, uma vez que os braços são articulados,
era colocado na cruz, depois era descido da cruz e levado para ser sepultado. É uma peça de excepcional qualidade sob o ponto de vista escultórico, por isso foi escolhida entre muitas que nós temos aí por toda a Arquidiocese. Em destaque, numa das salas desta exposição, uma cultura de grande qualidade da época barroca e que representa São Miguel. E é das peças mais comuns em toda a Diocese. Há dezenas de imagens de São Miguel, porque geralmente o São Miguel, como é descrito no Apocalipse, como aquele que no juízo final estará a pesar as almas para saber as que têm mais pecados ou não, para as encaminhar, é representado quer em pinturas, quer em escultura, ligado geralmente às Irmandades das Almas, que são frequentíssimas em quase todos os sítios. Há um altar e a respectiva confraria ou Irmandade das Almas. E por conseguinte o São Miguel estava sempre presente aí. Está concluído o inventário artístico da Arquidiocese de Évora, mas o projeto remete agora para outras formas de trabalho. Todo um trabalho que há a fazer, uma vez que está agora conhecido, é procurar que ela se mantenha, sobretudo a nível preventivo, para que muitas coisas não se estraguem mais do que já estão. E, sobretudo, que isso possa ser aproveitado de maneira dinâmica para as comunidades a que pertence tudo isso, não é? Portanto, convém que a própria comunidade saiba o que é que tem. Isso é um trabalho que nós temos ainda que fazer ou colaborar aí, se nos for permitido, se tivermos tempo para isso. Que é manifestar não só às paróquias, mas às comunidades, o valor das coisas que têm para que possam usufruir e utilizar isso para o seu próprio bem. O património artístico da Arquidiocese de Évora já inventariado e que nesta exposição apresenta algumas peças. Tão alto quanto os olhos alcançam, exposição que pode ser visitada em Évora no Fórum Eugênio de Almeida até ao dia 15 de março. Toda a informação está disponível e atualizada em agência.eclesia.pt. O recente Decreto-Lei 253/2009 garante ao utente do Serviço Nacional de Saúde um conjunto de direitos no exercício da sua fé. Para nos falar desta possibilidade e da forma como a solicitar, temos entre nós o Padre David Sampaio, que é o Coordenador Nacional dos Capelães Hospitalares, connosco também o Engenheiro Fernando Oliveira, assistente espiritual na Casa de Saúde do Telhal. Muito obrigado, boa tarde, por estarem uma vez mais connosco. Na realidade, Padre Fernando Sampaio, trata-se de um direito a que o utente pode solicitar, o ter a assistência espiritual e religiosa, e isso é garantido por este decreto-lei. Portanto, esse direito, neste momento, é garantido pela lei portuguesa e é um dever também das unidades públicas de saúde proporcionar todas as condições para que ele se exerça. Sim, o decreto-lei o regulamenta e é um direito do próprio doente, é um direito de cidadania do próprio doente e é bom que também os doentes o exerçam, porque ao exercer estão, no fundo, a defendê-lo. E nesse sentido, a beneficiar, porque o sofrimento desperta necessidades espirituais, a beneficiar para si próprios, para que possam viver mais em paz, em harmonia, enfrentar melhor o sofrimento, recuperar inclusivamente melhor a saúde, etc. Isso beneficia o próprio doente e por isso deve solicitar. Esta solicitação, como é que ela se operacionaliza? É um ato administrativo? Os hospitais têm pedidos específicos ou formulários em que o doente pode solicitar, ou os familiares? De que forma é que se operacionaliza então esta solicitação de assistência espiritual? Há um trabalho a fazer e é importante até que os doentes comecem e o façam frequentemente para que ele se instale nos hospitais, para que se perceba essa necessidade e que os doentes tenham essa necessidade. Não existe formulário, são poucos os hospitais, eu creio que apenas alguns hospitais têm de facto esse formulário inicial ou uma abordagem inicial. De uma maneira geral, não há abordagem inicial às questões espirituais dos doentes, mas é necessário que apareçam, que se promova este direito e que as próprias pessoas, os próprios crentes,
no fundo, façam sentir essa necessidade solicitando, para que não se queixem depois que ninguém os visita, que desejavam ter assistência espiritual, mas ela não aparece. É necessário que, de facto, façam perceber que existe essa necessidade da parte deles. Porque o serviço existe para isso. Evidentemente que o hábito que nós temos é visitar os doentes, mas são os doentes que devem tomar a iniciativa. O próprio doente deve tomar a iniciativa. Se o próprio doente não possa, a família pode tomar a iniciativa, ou então pessoas significativas, efetivamente significativas ligadas à pessoa, podem tomar a iniciativa de solicitar a assistência espiritual e religiosa. Fernando Oliveira, a Casa de Saúde do Telhal, tendo uma matriz assumidamente cristã e pertence à Ordem Hospitaleira de São João de Deus, esta proposta da espiritualidade, portanto, perpassa por todo o ato médico, todo o funcionamento daquela casa. No entanto, tem também o cuidado, não é uma imposição, não sendo necessário uma solicitação muito formal, mas também há o cuidado de não impor nada, não é? Claro, há o cuidado de não impor nada e há o cuidado de procurar respostas que possam ir ao encontro da identidade crente de cada utente, mesmo que seja de uma outra confissão. Ou seja, quando... Aliás, no espírito deste próprio decreto-lei que ele determina para as unidades públicas de saúde. Exatamente. Portanto, quando nos defrontamos com o utente que é evangélico, por exemplo, depois tentaremos contactar um pastor evangélico que possa garantir o acompanhamento e a assistência ao seu utente. Portanto, respeitamos sempre a identidade de cada pessoa. É evidente que no ato de internamento, quer os utentes, quer as famílias, sabem qual é a identidade da instituição. E, portanto, isso facilita-nos algum contacto inicial com os utentes, porque, enfim, estamos a recebê-los na nossa casa e o que queremos é cuidá-los o melhor possível, também nesta dimensão. Padre Fernando Sampaio, normalmente é um lugar comum ouvirmos falar na falta dos profissionais de saúde, sejam médicos ou enfermeiros, são sempre escassos para as necessidades. Quando falamos do capelão hospitalar, estamos a falar muitas vezes de uma ou duas pessoas, portanto, a escassez é ainda maior e aí ganha muita importância a questão dos voluntários, do voluntariado, do corpo de voluntários que de alguma forma tentam não desdobrar a ação do capelão, mas tentam... completar. Exatamente, complementar e ser uma presença também mais assídua nas enfermarias. Sim, este chama-se o voluntariado postural e, nesse sentido, os voluntários fazem um trabalho espantoso no sentido da abordagem inicial ao doente e no sentido do acompanhamento dos próprios doentes. Não fazem concorrência ao capelão de maneira nenhuma, pelo contrário, completam o próprio capelão. Torna possível que a assistência espiritual religiosa se torne mais frequente e se torne mais assídua junto às pessoas, porque nós às vezes pensamos na assistência espiritual religiosa em levar sacramentos, em levar os últimos sacramentos. Não, a assistência espiritual religiosa não é isso, é muito mais que isso. É visitar as pessoas, é conversar com as pessoas, é acompanhar as pessoas, é orar com as pessoas, é emprestar, no fundo, os nossos ouvidos para que a pessoa possa desabafar os seus temores, as suas angústias, os seus medos. É amparar e acolher, no fundo, às vezes as lágrimas das pessoas que podem chorar, no fundo, podem desabafar, no fundo, tudo aquilo que lhe vai dentro e as suas emoções. Naturalmente que também é celebrar a fé. E aqui nós temos os sacramentos. Às vezes pensamos na extrema unção. Não, temos muitos mais sacramentos da reconciliação, da Eucaristia, que faz um bem tremendo às doenças. Temos, às vezes, o sacramento do batismo. Às vezes há pessoas que aproveitam essa ocasião. Exatamente. Temos, às vezes, pessoas que se casam. Temos, às vezes, pessoas que não foram crismadas e acabam por ser crismadas nessa altura. Portanto, toda a ação espiritual religiosa é muito mais intensa do que aquilo que, à partida, nós podemos pensar. E, nesse sentido, os voluntários fazem um trabalho excelente. Na Casa de Saúde do Telhal há uma vertente muito interessante, que grande parte deste voluntariado é assumido pela juventude, não é? Há uma juventude hospitaleira devidamente organizada, existem campos de férias para jovens que se organizam com regularidade. Isso é muito importante também para os utentes. É muito importante para os utentes a vários níveis. Desde logo pela relação de contacto direto, não é? E por tudo aquilo, pela animação
que muitas vezes aportam às nossas instituições. Mas é também muito importante para os utentes pela formação que se passa para os jovens e pela desmistificação da doença mental que é possível neste contacto e nesta relação. Eu acredito que o estigma se combate se conseguirmos ter as portas abertas e não trazer os utentes às realizações comunitárias. Isso é relativamente fácil. Mas quando a comunidade tem a coragem de entrar dentro do hospital e perceber que ali não temos doentes mentais, temos pessoas com doença mental. O estigma combate-se aí, com a formação, com a sensibilização, com a divulgação das nossas pessoas fantásticas. Os nossos utentes são as pessoas mais autênticas, genuínas, verdadeiras que um dia vamos poder encontrar na nossa vida. E oferecer esta possibilidade de contacto com a autenticidade da pessoa aos jovens é de facto um ganho fantástico. E depois quem ganha muito também com isto são os próprios jovens que participam destas experiências. Claro. Indubitavelmente eles são uns grandes ganhadores desta experiência. Muito obrigado a Fernando Oliveira, Padre Fernando Sampaio, uma vez mais por terem estado connosco e nos terem ajudado a perceber e a adquirir uma maior sensibilidade a esta questão e principalmente as pessoas que nos acompanham em casa e que um dia também nos poderemos ver confrontados e dentro de uma unidade de saúde, e sabemos que a espiritualidade é sem dúvida importante. A análise do Decreto-Lei que garante a assistência espiritual e religiosa no Serviço Nacional de Saúde. A Eclésia fica por aqui. Lembro que mais logo pelas 22h45 também passa pela Antena 1. Obrigado por ter estado connosco. Tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.